foram organizando. Levou-se muito tempo, muita discussão, muita briga, muita divisão. E fizeram. Não quer dizer que foi seguido por todos. Neste trimestre, por exemplo, nós estamos aí. Foi feita uma declaração de fé, mas não pense que não teve gente que ficou zangado. Tem gente que até deixou de comprar as revistas da Escola Bíblica Dominical por causa disso. Veja bem que neste trimestre tem gente aí que deixou até de usar as revistas. Igrejas pentecostais que estão se tornando calvinistas, estão abandonando suas raízes pentecostais. Tome cuidado, esses cursos teológicos aí, com calvinistas influenciando, sendo professores. Cuidado, cuidado, porque isso vai acabar mal. Tem muita gente calvinista já no meio da igreja pentecostal. Estão infiltrados, destruindo a comunhão com o Espírito Santo. Influenciando malignamente. Esta é a palavra. Porque eles vão ensinar o quê? Ensinar que batismo no Espírito Santo não é importante, que era só para a época dos apóstolos, que falar em línguas é errado. Vão ensinar que os dons do Espírito Santo é só para a época dos apóstolos, não é para a nossa época. Vão ensinar predestinação aí, vão dizer que a pessoa está salva, pronto, está salva para sempre, já foi escolhido antes da fundação do mundo quem vai ser salvo, quem não vai ser. Cuidado! Muito cuidado. Grandes igrejas não me convidam não, porque sabem que eu falo disso. Já estão comprometidas com o calvinismo. Grandes igrejas não querem alguém que vá lá e ore a Jesus cure várias pessoas, que haja manifestações do Espírito Santo. Cuidado. Está desse jeito. E a Bíblia diz que no final dos tempos eles vão amontoar mestres conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos, suas ambições, seu jeito de ver as coisas. Não oram, não jejuam, não estudam a Bíblia, só pegar livros e repetir o que está nos livros, ou ficar ouvindo pregação e repetir. Não tem comunhão, não se esforçam, não tem uma vida santa. E aí querem afastar as pessoas, que as pessoas combatem esse tipo de coisa. Cuidado, é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Qual o referencial que nós temos? Que liderança nós temos? Nós não temos um líder no Brasil geral para dizer, esse homem aqui manda alguém da cadeira de roda levantar e levanta. O cego vê, ele vê. O surdo ouvir, ele ouve. Nós não temos um referencial bíblico que concorda com a Bíblia, que está de acordo com os líderes que estão vendo a Bíblia. Não tem ninguém parecido com Pedro, não tem ninguém parecido com Paulo. Isso é um absurdo. Que liderança é essa? Impressionante o rumo que a igreja está tomando. Líder político, estamos imitando o quê? O Papa? Papa que chega aí, já viu o Papa mandar alguém levantar da cadeira de roda e andar? Nós estamos querendo o quê? Ser assim? Líder político? Tópico 3. O Espírito Santo e os primeiros cristãos. À luz do Novo Testamento e comparando com a literatura patrística dos séculos 2 e 3, fica claro que os cristãos da era apostólica conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo do que os pais da igreja do referido período. A verdadeira identidade do Espírito Santo, com base bíblica, só aconteceu a partir de Atanásio e dos 3 grandes capadócios. Antes disso, a conceituação sobre o Espírito Santo era quase sempre inadequada. Como nós já dissemos, olha aí, os primeiros cristãos conheciam mais das doutrinas bíblicas, e no nosso caso aqui como a doutrina do Espírito Santo, do que aqueles que estavam participando da igreja aí no final do século I, século II, século III, século IV. Veja só. Qual o segredo? Simples.
Os primeiros cristãos eram pessoas de oração e de estudo da palavra de Deus. E tinham líderes que faziam isso, estudavam muito a palavra de Deus, mas também eram homens de oração. Era normal líder orar, jejuar, estudar a Bíblia, fazer a obra de Deus, ser usado poderosamente por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Os líderes eram assim. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Menos oração, menos estudo da Bíblia. Jejum, esquece. Fazer a obra de Deus, não tem tempo. E foi esfriando. Os líderes deram exemplo e o povo seguiu atrás. Aí a falta de conhecimento foi junto. Vamos ver rapidamente esse quadro aí sobre o Evangelho de João, falando sobre o Espírito Santo. Olha aí. Ele nunca nos deixará, João 14,6. O mundo não pode recebê-lo, João 14,7. Ele vive em nós e conosco, João 14,17. Ele nos ensina, João 14,26. Ele nos lembra as palavras de Jesus, João 14,26. Ele nos convence do pecado, nos mostra a justiça de Deus e anuncia seu juízo contra o mal, João 16,8. Ele nos guia na verdade e nos dá conhecimento de eventos futuros, João 16,13. Ele glorifica a Cristo, João 16,14. Vamos ver então na parte 2 a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Tópico 1, a divindade declarada. Tópico 2, a divindade revelada. Tópico 3, obras divinas. Tópico 1, então, a divindade declarada. O Espírito Santo é chamado de Senhor das Escrituras Sagradas. Ora, o Senhor é o Espírito, 2 Coríntios 3,17. Os nomes Deus e Espírito Santo aparecem alternadamente na Bíblia. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3, 4 e B. Deus e o Espírito Santo aqui são a mesma divindade. O apóstolo Paulo também emprega esse tipo de linguagem. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Isso vem desde o Antigo Testamento. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Segundo o livro de Samuel 23, 2 e 3. É dessa linguagem que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Então em Atos 5 a gente vê o lugar assim, mais claro, declarando que o Espírito Santo é Deus. E nós vemos aí o caso de Ananias e Safira, né? Nós vimos que Barnabé antes doou uma propriedade, ele vendeu e doou para ajudar aos necessitados da igreja. No início da igreja houve aí problema de alimentação, vestuário, né? Era o início da igreja, as pessoas muitas vezes perdiam o emprego, pessoas eram perseguidas, houve também problema de seca. Então, esses primeiros cristãos estavam passando dificuldade financeira. Barnabé, olhando isso, vendeu a propriedade, depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos e disse: isso aqui é para ajudar os necessitados. Veja bem, a partir daí Barnabé ficou conhecido, as pessoas passavam: irmão Barnabé, que bênção, irmão Barnabé ajudou a igreja, ajudou os pobres, né? É normal isso. Ele não fez por causa disso, nem para receber elogio. Fez por causa do amor de Deus que estava nele. Então, o Ananias e a Safira, casal, olhando isso, disseram: mas nós também precisamos aí sermos reconhecidos, sermos importantes. Vamos combinar aí, vamos fazer o seguinte: nós vamos vender a propriedade nossa aqui, a gente pega aqui a metade do dinheiro, vamos dizer assim, leva a metade lá e diz que o preço total foi esse. Então foram, venderam, foram lá, foi só Ananias, a Safira ficou. Ananias chega para Pedro e diz: está aqui o dinheiro, vendi a propriedade, está aqui o dinheiro total da propriedade, estou dando para ajudar os pobres, necessitados. Só que Ananias não contava com uma coisa: o Espírito Santo é uma pessoa, estava em Pedro e estava em Ananias, e Ananias era crente. Então, quando Ananias mente, ele está mentindo para o próprio Espírito Santo que está dentro dele. Ele está querendo esconder uma coisa de Deus que está nele. Não tem jeito de esconder.
Não tem jeito de enganar o Espírito Santo, ele sabe tudo a nosso respeito. Então, o Espírito Santo revela para Pedro isso. E Pedro disse: Ananias, se você tivesse vendido a propriedade, vamos dizer aí por 100 mil reais, e você dissesse assim: olha Pedro, eu vou dar só 20 mil para ajudar os pobres, uma parte. Não estava tudo bem? Deus não se agradaria disso? Você está ajudando as pessoas. É uma coisa boa. Por que você está mentindo dizendo que vendeu por um preço e vendeu por outro? Então Pedro diz: você não está mentindo para mim, não está mentindo para as pessoas. Você está mentindo para o próprio Deus que está dentro de você, sabe tudo a seu respeito. Não tem jeito de enganar Deus. Se você está fazendo isso para fazer uma obra de Deus, então você está enganando o próprio Deus. Não ande mentindo sobre as coisas de Deus. Você ganhou tanto, é tanto. Você quer dar o tanto que você quiser, é problema seu. Agora, não minta para os outros, porque você está mentindo para o próprio Espírito Santo que está dentro de você. Não se engane, não engane o Espírito Santo. Não tem jeito de enganá-lo. Então aí está bem claro, é o lugar mais identificador que existe. Olha aí. Pedro diz bem claro: não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Então primeiro ele identifica: olha, você está mentindo para o Espírito Santo. E depois ele identifica quem é o Espírito Santo. Ele diz: você está mentindo para Deus. Então está bem identificado aí. O Espírito Santo é Deus. Também Paulo identifica bem claro, olha, diz que nós somos templo de Deus na terra. E depois ele diz que o Espírito Santo habita em nós e está identificando o quê? Está dizendo que o Espírito Santo que habita em nós é Deus, porque nós somos templo de Deus. Então a Bíblia é muito clara a respeito disso, de comprovar que o Espírito Santo é Deus. O tópico 2 aí fala a divindade revelada. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela a sua divindade e a sua consubstancialidade com eles. Isso está claro nas construções tripartidas do Novo Testamento, como Mateus 28, 19, 1 Coríntios 12, 4 a 6, 2 Coríntios 13, 13, Efésios 4, 4 a 6, 1 de Pedro 1, 2. Olha, Mateus 28 fala o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí, a bênção apostólica fala o quê? A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo. Olha aí, tripartito quer dizer, cita as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, às vezes em ordem diferente, Filho primeiro, Pai depois, Espírito Santo depois. Então é importante que cita aí as três pessoas da Trindade em vários lugares da Bíblia e sempre unidos, mostrando que é um Deus só e Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Em relação ao Pai, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Que é igualmente chamado de Espírito de Deus, em Gênesis 1, 2, de Espírito que provém de Deus, 1 Coríntios 2, 12. Concernente ao Filho, ele é chamado por Jesus de outro Consolador, João 14, 16. O termo grego para Consolador aqui é Paráclito, que significa ajudador, advogado, e é aplicado ao Senhor Jesus como advogado, 1 João 2, 1. Ele é chamado de Espírito de Jesus, Atos 16, 7. Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. E ainda Espírito de seu Filho, Gálatas 4, 6. Então o Espírito Santo é identificado sempre aí como pertencendo à Trindade, fazendo parte. É uma pessoa da Trindade, é Deus mesmo, o Espírito Santo. Quanto à palavra Consolador, Paráclito, né? Isso é muito importante nós aprendermos isso. Veja bem, se você tiver aqui uma mesa, aí você quer levantar essa mesa, olha só, você segura lá de cada mesa, eu vou levantar a mesa, aí você chama o Espírito Santo para ajudar. Ele é o ajudador, essa palavra significa isso, ajudador, advogado. Olha, o que ele vai fazer? Ele vai pegar do outro lado e vai ajudar. Você quer levantar a mesa? Então você faz força para levantar aqui, ele pega do outro lado e ajuda. É isso, o Espírito Santo é assim que ele se comporta conosco, olha só. Mas você precisa depender dele, querer que ele ajude. Olha, eu vou orar. A Bíblia diz em Romanos 8 que eu não sei orar como convém.
Às vezes eu estou falando tanta coisa que não tem nada a ver, uma oração até esquisita.